ele sentado ali, eu pregando. Então eu prefiro que ele pregue para mim. E é sempre bom a gente ouvir o nosso pai espiritual, né? Então eu queria que você estendesse sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do apóstolo Anselmo, por ele ser esse pai presente, esse amigo, esse homem que se preocupa com as nossas vidas, muito mais do que simplesmente chegar aqui e pregar a sua palavra. Mas também quando ele vem e prega a sua palavra, nós somos tremendamente edificados pelo Senhor através da sua palavra ministrada por ele. E eu te peço que nessa noite o Senhor use ele de uma forma extravagante e nós sejamos edificados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Ainda de pé, vamos fazer o seguinte: levante as duas mãos aos céus, assim como eu, e diga assim: Pai, muito obrigado por mais uma semana, mais um ciclo de tempo que o Senhor acrescenta na minha vida. Muito obrigado por me permitir declarar que a vida é minha, mas na verdade está escrito que o Senhor é a vida. Por isso mesmo, eu lhe dou toda a minha gratidão, porque toda a vida que há em mim lhe pertence. Essa vida, o Senhor a fez existir para que eu seja para o louvor da sua glória. E nessa noite, Senhor, eu não quero, diga Senhor, nessa noite, eu não quero ouvir a sua palavra, estar presente nesse culto ao seu nome, apenas como ouvinte, mas eu quero ser transformado pelo poder da sua palavra. Diga, meu Deus, que a sua palavra que me criou, que me colocou para existir, essa palavra, nessa noite, mude a minha história, mude o meu modo de pensar em toda a transformação que o Senhor sabe que eu estou precisando. Diga, Senhor, desde agora eu me coloco completamente, plenamente, totalmente e absolutamente à disposição do seu Espírito Santo para que o Senhor mesmo haja em mim e toda a sua palavra encontre nessa vida que o Senhor colocou em mim um lugar total e o Senhor seja glorificado em todo o meu viver, em nome de Jesus. Você diz amém para isso? Então dê um aplauso ao Senhor agora com toda a força do seu coração. Podem sentar, queridos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo... Colossenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 6. Vamos ler a palavra então a partir do versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Prestem bem atenção, guardem, fixem bem essa palavra. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Olha só o que a palavra diz: devemos andar em Cristo Jesus alicerçados, quer dizer, bem intenso em raízes, e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas
e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Vou repetir isso aqui. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu, juntamente com Ele, a vida, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Aleluia. Essa palavra aqui é parte de um seminário que eu venho realizando em Manaus no Shabat, sobre crescimento espiritual. Como os filhos devem andar em Cristo Jesus. A palavra nos disse aí, que acabamos de ler, diz que nós devemos andar arraigados, edificados e confirmados. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos exorta a que nós andemos em Cristo. Diga comigo, eu preciso andar em Cristo. Mas diga assim, não só para repetir não, diga assim como uma forma de você gravar isso na sua alma. Diga assim, eu preciso andar em Cristo. Agora diga para a pessoa do seu lado, você precisa andar em Cristo. O que é andar em Cristo? Você poderia dizer para mim, apóstolo, é andar na palavra dele. Muito bem, e o que é andar na palavra dele? Aí você vai ter que entender e me responder. É exatamente buscar mudar todos os meus hábitos, é exatamente deixar que essa palavra me transforme no que diz respeito a minha cultura, me transforme no que diz respeito às minhas tradições e me transforme no que diz respeito aos meus hábitos. Se nós não deixarmos isso acontecer, se nós não deixarmos que essa palavra mude tudo isso em nós, não estaremos andando em Jesus, apenas sendo meros religiosos. Olha só, quando Deus chamou a Abraão, eu já repeti isso, já falei isso aqui algumas vezes. Quando Deus chamou Abraão, ele exigiu de Abraão 3 renúncias. Quando Deus chamou Abraão, ele exigiu de Abraão 3 renúncias. A primeira renúncia, sai da tua terra. Renuncia a toda a cultura do teu povo, porque a partir de agora eu vou fundar uma nova cultura a partir de ti. De ti para frente,
eu vou transformar, eu vou te limpar da cultura do teu povo, eu vou estabelecer uma nova cultura que vai começar a partir de ti, tu vai partir para o teu filho, tu vai multiplicar no teu filho, e o teu filho nos outros filhos, até que Israel seja completamente tomado e viva debaixo dessa cultura. Qual foi a segunda grande renúncia que ele pediu de Abraão? Sai da tua parentela. Eu quero que tu renuncie toda a tradição da tua parentela. Renuncie a tradição da tua parentela, principalmente porque toda tradição é regida por espíritos familiares. E essa tradição tem a tendência de marcar as gerações com aquela marca que Deus estabelece lá em Êxodo capítulo 20, quando ele diz assim: as maldições de quem não me seguir, elas vão marcar até a terceira e quarta geração. Ora, ele está saindo do meio de uma tradição familiar, onde a sua esposa já é marcada por uma marca de maldição. A geração da mulher dele era de mulheres que eram estéreis. Ele diz: sai do meio da tua parentela. Eu quero que tu renuncies à tradição familiar da tua parentela, porque eu vou criar uma nova tradição a partir de ti. Por último, ele exige: sai da casa dos teus pais, porque eu vou mudar, eu vou arrancar, eu vou transformar em ti todos os hábitos da casa dos teus pais. Eu vou criar novos hábitos a partir de ti. Quanto tempo Abraão viveu para que Deus realizasse tudo isso nele? Por quê? Porque ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha nada escrito. Tudo vai começar a ser escrito depois dele. Ele é aquele cara que Deus chamou, ele o viu, teve a experiência com Deus, pega toda a turma dele, pega a mulher, pega todos os funcionários, pega os animais que ele tinha e vai embora na direção da terra que Deus deu. E Deus aparecia para ele de tempos em tempos. E ele sai na direção, na firme convicção de que Deus está com ele, e Deus vai aparecer para ele de tempos em tempos para dar uma direção. E ele vai levar aí uma média de 25 anos para estar considerado um homem pronto, um homem feito, um homem maduro espiritualmente, ao ponto de Deus dizer assim: eu quero que tu sacrifique o teu único filho. Ele diz: pronto, eu vou sacrificar meu filho. Ainda que ele suba ao monte, na firme convicção de que Deus vai prover um cordeiro para ele. Mas ele subiu com o filho, e como o cordeiro não estava lá, ele botou o filho, armou todo o altar, botou o filho em cima, na convicção de que se ele tivesse de tudo que sacrificar o filho, Deus haveria de dar uma forma, porque ele tinha uma promessa, e aquela promessa não podia voltar vazia. Ela tinha que acontecer, porque Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Não ouvi nenhum amém, só dois. Preste atenção. Um homem que pega seu filho e coloca em cima do altar para sacrificar, na firme convicção de que Deus não pode voltar atrás. Ele me disse que a minha descendência vai ser como as estrelas dos céus, e ele não pode matar exatamente um filho, que ele deu esse filho exatamente na velhice, para que Abraão e Sarai soubessem que quem fez aquele filho nascer foi Deus. Como Deus poderia voltar atrás numa promessa que já está cumprida? Ela já teve o seu início, ela já começou na vida dele. Por que Deus vai voltar atrás? Quantas promessas Deus já fez para você, desde que você entregou a vida a Jesus? Quantas coisas Deus começou a operar na tua vida, desde que você recebeu Jesus na tua vida? E por que por coisas tão pequenas, alguns batem o pé lá fora e vão embora e tomam o rumo do mundo? Como se tudo que Deus disse, como se
o que Deus começou a fazer não tivesse nenhuma importância, porque na verdade eles não viram as coisas acontecer do jeito que eles queriam. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Deus nunca vai cumprir nada na tua vida do jeito que tu quer. Ele vai cumprir do jeito que Ele quer. Vou dizer de novo. Deus nunca vai cumprir todas as promessas dele na sua vida do jeito que você quer. Ele vai cumprir do jeito que Ele quer. Deus não nasceu para ser mandado por homem. Nós é que fomos criados para o louvor da glória dele. Nós é que precisamos da misericórdia dele. Nós é que precisamos do amor dele, da longanimidade, da benignidade dele. E não ele precise da gente para que a gente fique assim, porque ele não fez, porque nada acontece. Meu irmão, cuidado com o que você pensa e imagina a respeito de Deus, da palavra de Deus, principalmente quando chega alguém, chega uma abelhazinha e começa a zumbir no teu ouvido, umas conversinhas tão bobas, e você rapidamente pega o rumo da rua. Cuidado com isso. A palavra de Deus hoje nos exorta dizendo: vocês precisam andar em Cristo arraigados, enraizados, bem estabelecidos, de tal maneira que quando os ventos soprarem, quando as tempestades vierem, quando vier qualquer situação, vocês estejam tão firmes que vocês enverguem, mas não quebrem e nem saem do lugar. E quando a tempestade passa, vem sempre uma tremenda de uma bonança. Jesus suportou tudo isso no deserto e quando passou, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Ora, se você anda em Cristo, isso significa que você vai ter ciclos da vida onde você vai experimentar as situações adversas da vida. Isso é normal para todo mundo. Não pense que crente nunca vai enfrentar problema, crente nunca vai enfrentar desafio, crente nunca vai enfrentar dificuldade, crente nunca vai enfrentar problema. Conversa fiada. Nós vivemos num mundo que foi marcado pelo pecado e por isso mesmo ele jaz no maligno. Nós que somos filhos do Deus vivo somos a luz do mundo. E por isso nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar qualquer tipo de situação, mas o que a promessa diz? Tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo, vocês vão vencer. E o que aconteceu quando Jesus venceu o inimigo no deserto? Os anjos vieram e o serviram. Do mesmo jeito que quando nós andamos nele, acabamos de vencer uma grande multidão de demônios, uma grande multidão de problemas que eles levantam contra nós, porque eles não podem tocar nas nossas vidas, mas eles podem gerar muito embaraço, muito problema, mas quando nós acabamos de vencê-los, os anjos vêm e nos servem e a gente vê a abundância das bênçãos começando a florescer diante de nós. É fantástico isso. É muito gostoso isso. Quando você começa a colher tudo aquilo que você nem imaginava que você ia colher e começa a vir na sua direção. Como isso é bom demais. A palavra diz que nós devemos andar arraigados, isto é, firmados pela raiz, enraizados profundamente. Em segundo lugar, diz que nós devemos andar edificados. O que é edificados? Construídos em Cristo pela sua palavra. Como é que eu posso ser construído pela palavra de Cristo se eu não busco essa palavra? Como é que eu posso ser construído por essa palavra se eu só ouço essa palavra uma vez por semana, quando eu venho cultuar? Você vai ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar uma única referência sequer dizendo para você:
Leia a palavra de Deus todo dia, ou leia a palavra de Deus pelo menos uma vez por ano. Leia a palavra de Deus pelo menos 2 vezes por ano. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia. Mas na Bíblia está escrito: medita na minha palavra dia e noite, ou noite e dia. Medita na minha palavra dia e noite, que quando tu meditares na minha palavra, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Tu serás bem-sucedido e tu farás prosperar todos os teus caminhos. Olha que promessa gostosa. Mas ele diz: medita na minha palavra. O que é meditar na palavra? É você mergulhar na palavra. Olha, meu irmão, para você meditar na palavra, como diz a própria, como nos é orientado na própria palavra, medita dia e noite. Para você meditar nessa palavra, não interessa a quantidade que você vai ler da palavra de Deus, se é um capítulo, se é 2, se é 3, se é 5, se é 10, não interessa. Pode ser um versículo. Pode ser que tu leia um versículo e esse versículo mexa tanto contigo e te leve assim a querer ir buscando, aí perguntando, conversando com o Espírito Santo, questionando, até ele te dar a resposta. E quando ele abre tudo diante de você e te dá aquela revelação, você vê o mundo espiritual aberto diante de você e você vê abrir diante de você assim uma rota tremenda e maravilhosa, que naquela rota que te abriu ali, naquele texto que você meditou tanto até ele se abrir, ninguém vai conseguir te impedir. Porque quem abriu a rota foi o próprio Espírito Santo. Se ele abriu a rota debaixo de uma meditação, meu irmão, não tem cão nesse mundo, não tem diabo que consiga te parar nessa rota que Deus abriu para você. Ninguém vai te sustentar, ninguém vai te conter nessa caminhada. Por isso ele diz, nós precisamos andar edificados, construídos em Cristo. Precisamos meditar nessa palavra. Quando nós meditamos nessa palavra, Deus se agrada de nós de uma maneira tremenda e maravilhosa. Porque Deus é o Senhor de toda a ciência. A ciência é a profundidade. A ciência tem em si, a ciência é o todo. Deus é a ciência. A ciência tem em si a sabedoria. A ciência tem profundidade da sabedoria. E a sabedoria tem em si o conhecimento. Quando a gente busca o conhecimento dessa palavra, e nós começamos a pedir de Deus sabedoria, que Ele nos dê a sabedoria, que o Espírito Santo nos dê a sua sabedoria, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele nos ajude a entender aquela frase, aquele texto, aquele contexto no qual nós estamos meditando, e você vai mexendo naquilo até o Espírito Santo te dar a luz. Você vai ver como isso agrada a Deus, e você vai ver como dentro daquele contexto tu não vai ter mais nenhum tipo de problema. Tu vai conseguir andar bem. Mesmo que venham os ataques, que venham, tu vai tirar tudo de letra, porque você está vivendo exatamente a essência do que te foi dito, do que te foi revelado. É por isso que a Bíblia diz: precisamos andar edificados em Jesus, arraigados, profundamente enraizados e edificados nele. Quando nós andamos enraizados e profundamente edificados nele, a palavra diz que nós também seremos confirmados. O que é ser confirmado em Jesus? É possuir um testemunho absoluto, é ter um referencial visível e disponível. Ter um testemunho absoluto e um referencial visível e disponível. A última vez que eu falei aqui, eu creio que foi a última vez que falei aqui,
Eu mencionei o fato de que hoje, no Brasil, existem uns amados cujo grupo envolve apóstolos, pastores, bispos, tanto faz ser da visão M12 como de outras denominações, que vem anos e anos andando numa rota que Deus lhes mostrou. De repente, aparece alguém e traz uma nova ideologia, ou traz um novo vento de doutrina ou de questionamento, e num espaço de poucos dias, muda tudo na cabeça dessa pessoa. Ao ponto de alguns líderes e de muitos crentes questionarem seus antigos líderes. Há poucos dias atrás, lá no Rio Grande do Norte, eu questionei alguém a respeito de... Mas acontece que o senhor já pensou, porque o senhor viu, não sei o que... Aí ele falou tudo isso, eu escutei tudinho, terminou e disse: de quem você escutou tudo isso? Não, eu quero lhe dizer, não, de quem você escutou tudo isso? Até hoje, há X anos que nós andamos juntos, e você nunca teve essa postura. Quem foi a pessoa que colocou isso no teu coração? Normalmente, essas pessoas são super, hiper, mega, ultra protegidas pelo coração de quem foi fisgado. E elas ficam, porque não é, sou eu que, não, foram fisgadas. O diabo já fisgou. E aí eu fiz uma pergunta para a pessoa, vamos lá, já que você está protegendo tanto quem te encheu a cabeça, eu quero que você avalie o seguinte: essa pessoa que encheu a tua cabeça, qual é o referencial dela? Que referencial de realizações essa pessoa tem? Vamos lá. Que referencial de realizações essa pessoa tem? Qual é o referencial dela? Que referencial de vida, de testemunho essa pessoa tem? Qual o referencial de realizações dela? Me mostra. Qual o referencial familiar dessa pessoa? Qual o referencial de conquista dessa pessoa? Ela tem referencial de conquista maior do que os teus líderes? Pelo menos, eu quero que tu me mostre, eu quero que tu me diga se ela tem maior referencial de testemunho, de realização, de conquista, pelo menos que eu tenha. Se ele disser que tem mais do que eu já fico satisfeito. Mas eu quero que tu avalie isso com seriedade. Fulano que fez a tua cabeça, que referencial de vida tem para ti? Qual é o referencial de vida? Referencial de caráter, referencial de prosperidade, é bem sucedido, referencial de círculo de amizades. Qual o referencial dessa pessoa? A que círculo de amizade ela pertence? Porque normalmente as pessoas só ouvem, e como a palavra de Deus diz que o Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Quem é o incrédulo? É a pessoa que nunca ouviu a palavra, ou quem ouviu e deixou de crer. O incrédulo não é quem nunca ouviu, está lá fora, jamais ouviu, nem sabe de nada de palavra de Deus. Não, o incrédulo é quem passou um tempo debaixo da palavra, ouvindo, entendendo, sendo explicado, etc. E um belo dia ele decide que ele não quer mais saber disso. Ele simplesmente anulou tudo o que ele ouviu e anulou toda a promessa de Deus na palavra para a vida dele. Por isso Deus mandou Abraão sair da terra dele, sair da sua
parentela, porque Deus queria que ele ficasse livre desse tipo de ataque. E por isso Deus o mandou para o deserto. Para muitos de vocês que pensam que Jesus foi para o deserto voluntariamente, vocês estão enganados. Ele foi conduzido. Ele não foi assim, ô meu filho, seria bom que você fosse para o deserto. Não, ele foi conduzido. Ele estava na carne. Ele era plenamente humano. E por isso mesmo Deus o conduziu. Botou a mãozinha no ombro dele, o Espírito Santo, vamos lá para o desertozinho, que você no deserto agora você vai se firmar definitivamente e você vai vencer completamente essa carne, sendo tentado exatamente pelo master do outro lado, o próprio Satanás. Tem muita gente que pensa, Jesus triunfou do diabo, ele consumou tudo na cruz, mas ele expôs o Satanás ao ridículo no deserto. Foi no deserto que ele venceu o inimigo, venceu 3 vezes, 40 dias e 40 noites, e o Satanás tentando pegar ele, na maior de todas as fraquezas, ele resistiu, triunfou dele e ainda o expôs ao ridículo. Ali Jesus o venceu. O restante foi só uma condução do que Jesus já havia estabelecido. Nós precisamos entender que para que nós andemos confirmados nesse testemunho, nós vamos passar por tentações assim como nosso mestre passou. Nós vamos ser colocados à prova assim como ele também foi colocado à prova. Olha, todo tipo de ideologia que prega que você não precisa ser provado, ela não tem amor nenhum por você, ela quer mais é que você se lasque. Ela quer mais é que você viva como um Zé qualquer da vida aí que acha que faz tudo e não faz nada. Toda vez que eu procuro alguém para fazer um determinado tipo de serviço e pergunto para a pessoa, por exemplo, quando eu estava em cargos de gerência, de administração, e vinha alguém para se submeter a algum tipo de tentar conquistar algum tipo de vaga de emprego, eu perguntava, qual o teu nível de escolaridade? Você tem alguma função técnica? Você tem alguma profissão já exercida? Não, mas o que o senhor mandar eu faço. O que o senhor disser eu aprendo rapidinho. Conversa, não sabe nada. Não tem formação nenhuma. Que diz assim, não, mas o que você quiser que você disser eu sei fazer. Não sabe não. Tem que ter comprovação. É o famoso faz tudo. Olha, meus irmãos, a gente tem que parar um pouco para meditar na palavra de Deus em primeiro lugar. E essa palavra, como ela é a vida, Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou o que dou vida e eu sou o que tiro. Tem muita gente que olha para Jesus como se Jesus assim, entra na história do homem, lá no tempo que ele veio na terra como... Não, ele já está na história do homem desde o princípio. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio dele. Deus criou tudo por meio dele. Está lá em João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. Quando chegam para Jesus para querer, por exemplo, empurrar a mulher adúltera e tal, e depois viverem tentando ele com relação a quem pecou, quem fez isso, quem fez aquilo, ele diz, eu não vim julgar nem condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, mas já há quem vos julgue, ok? A palavra que eu vos tenho falado. Que palavra que ele falou?
A palavra que já está em toda a Bíblia, desde Gênesis. Toda aquela palavra foi ele que falou para o povo de Israel. A palavra que eu vos falei, essa palavra já está em pleno funcionamento, porque ela vos julga. Eu em mim mesmo não vim julgar nem condenar ninguém. Eu só vou fazer isso lá no fim. Mas a minha palavra que eu falei para vocês, ela vos julga. Então nós temos uma palavra que ela exerce esse poder sobre nós. Olha, quando Jesus fala por intermédio de Oséias, e que ele diz para o povo de Israel: meu povo vive morrendo, meu povo é assaltado, meu povo é invadido, meu povo vive passando necessidade, porque lhe falta conhecimento de quem? Meu. Porque vocês não quiseram conhecer a mim, na minha palavra, não vou fazer nada por vocês, nem vou poder fazer nada pelos filhos da mente, os 64 anos de domínio romano. E mais uma vez Jesus chega e diz: é chegado a vós o reino de Deus. E todo mundo ficou assim, como vocês me olhando agora assim. Será que é ele mesmo? Será que é ele ou a gente espera outro? Mas, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai estabelecer o reino, é nesse tempo que o Senhor vai expulsar o romano, é nesse tempo que o Senhor vai estabelecer um novo reino em Israel. Jesus disse: não, esse reino desse mundo, eu não vim para mexer nele. Eu vim dizer para vocês que eu vim transportar. Jesus não usou esse termo. Eu que estou traduzindo para vocês, interpretando para vocês. Eu vim estabelecer o meu reino em vós. Olha, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim não está condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Jesus continua dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. João achou que Jesus já tinha chegado, ele batizou João Batista, ele batizou Jesus, está tudo ok, está tudo no jeito, já já Jesus vai começar, vai fazer um movimento revolucionário, vai estabelecer um grande exército e tal. Quando ele viu que nada daquilo acontecia, e ele começou a atacar muito Herodes, achando que já já Jesus ia dar conta de tudo, e Jesus não ia deixar ele morrer, mas ele já está na masmorra, e a mulher lá do Herodes, doida para pedir a cabeça dele, como pediu, ele manda um dos discípulos perguntar: vai lá para ele e pergunta se é ele mesmo que tinha que vir, ou nós aguardamos outro. E Jesus mandou dizer para ele, primeiro deixou ele ver tudo o que ele estava fazendo, diz: agora tu vai e volta, e diz para ele: os cegos de nascença veem, os que nasceram deficientes, paraplégico, tetraplégico, são aperfeiçoados, não é curado não, viu? O nosso português traduz, interpreta mal isso aí. Quem nasceu paraplégico e tetraplégico e que Jesus não curava, Jesus os aperfeiçoava. Eles nasceram imperfeitos, eles nasceram doentes. Eles eram aperfeiçoados. Os surdos que nasceram surdos, eles ouvem. Os que nasceram cegos, eles veem. Os leprosos são limpos, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E quantas vezes vocês ouviram dizer que quem andava com Jesus passou fome? E o povo andando com Jesus, o povo já estava X dias sem comer, porque coitado, eles andavam atrás de Jesus, mas não tinha comida. A primeira vez que os discípulos chegam e dizem assim: Senhor, despede o povo, Senhor, que eles já estão com fome, eles estão com fome. Senhor, ei, dê de comer para eles. Mas Senhor, ninguém tem dinheiro para isso. 50 denários não seria suficiente para dar de comer para esse povo. Mas Senhor, a gente até olhou no meio deles, só vimos um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom, então pega os 5 pães e 2 peixinhos, abençoe e agora distribua para eles. Olha, eu até hoje nunca vi um pastor pregar sobre o seguinte: a obediência e a fé dos 12, depois que Jesus abençoou 5 pães e 2 peixinhos, disse assim: agora distribua para todos eles. Eles saíram, pegaram e foram distribuindo. E quanto mais eles distribuíam, mais aumentava a quantidade de peixes e pães. E Jesus provou para eles
que quando nós andamos debaixo da dimensão de reino de Deus, a gente pode até passar por situações difíceis. Nós podemos até passar por situações meio apertadas. Mas acontecerá como aconteceu com Israel no deserto, que foi para o deserto por causa de uma rebeldia. Ele disse, 40 anos vocês passaram no deserto, nunca faltou comida para vocês, as roupas de vocês não envelheceram, as alparcas dos pés de vocês não se desgastaram. E o que Jesus disse? Eu cuidei de vocês e não deixei que lhes faltasse nada. Não deixei faltar nada. Quem anda debaixo da dimensão do reino de Deus nunca vai passar miséria. Nunca vai passar necessidade. Posso ouvir amém de vocês? Quem anda debaixo da dimensão espiritual nunca vai passar necessidade. Pode passar dificuldade. Pode até passar um apertozinho, mas necessidade, miséria, pobreza e miséria, Jesus vai dar um jeito de abençoar seus filhos. Logicamente que quando os filhos de Deus alcançam essa libertação espiritual, essa libertação faz com que eles deixem de ser preguiçosos. Essa libertação espiritual faz com que eles decidam e entendam que eles precisam de conhecimento. Essa libertação espiritual faz com que eles entendam que eles precisam de sabedoria e que eles precisam descobrir qual foi o dom que lhes deu, que Deus lhes deu, porque está escrito na palavra que Deus deu dons aos homens. Não estou falando dos dons espirituais. Os dons espirituais é para a igreja. Deus deu dons aos homens. Não existe ser humano na face da terra que não tenha, no mínimo, um dom de fazer algo e naquilo ele ser muito bem sucedido. Não existe. O nosso modelo de educação é que não nos ajuda nisso. E muitos só vão descobrir seu dom quando passam por uma situação muito difícil. Aí ele pula daqui, ele pula dali, ele faz... Até que ele descobre algo que ele é muito bom naquilo. Aí ele vai ver, puxa vida, eu não sabia que eu tinha uma aptidão tão grande para fazer isso aqui. É o dom que Deus lhe deu. Se você andar, se desenvolver nisso, você vai ser muito bem sucedido. Você vai ser muito próspero. Mas o que é que vai gerar isso na gente? A libertação espiritual. Diga libertação espiritual. Diga comigo, libertação espiritual. A plenitude de vida, a vida em abundância, se expressa principalmente pela libertação espiritual. O que foi que a apóstola Raquel leu aqui? Em 1 Coríntios capítulo 2? Que as coisas espirituais só podem ser discernidas por quem tem o Espírito Santo de Deus. As coisas espirituais só são discernidas por quem medita, mergulha, porque tem prazer em meditar na palavra de Deus e descobrir o que Deus tem para a sua vida. Se você não buscar isso, não vai cair do céu na tua cabeça não. Não pense que Deus vai fazer isso que Ele não vai fazer. Eu aprendi isso aqui em Araruama, quando vim para cá para estabelecer essa igreja. Aqui pela primeira vez eu fui submetido a um teste tão tremendo e maravilhoso que eu jejuei 122 dias direto. Não assim, o dia inteiro sem comer. 122 dias jejuando uma refeição. No meio desses 122 dias, algumas vezes pedi a Deus assim: o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que fez tudo, o Senhor diz quando eu decido fazer, ninguém me impede. Quando o Senhor quis, um dia quando o povo X lá contratou Balaão para amaldiçoar Israel, o Balaão subiu no monte e quando ele abriu a boca para amaldiçoar Israel, ele nem sabia, mas ele só falava bênção, porque o Senhor fez com que ele só falasse o que só queria. E porque o Senhor não pode botar a mão na minha cabeça e liberar um poder que já vem assim, toda uma experiência e uma capacitação. Deus disse para mim, depois de muita meditação na palavra dele, ele disse: vá para a palavra e vê se eu criei o mundo desse jeito.
a minha palavra do céu. Veja se eu criei o mundo desse jeito. Veja se eu criei o mundo no VaptVupt. Eu poderia ter feito assim, mas não fiz. Você está lembrado que um dia eu disse aos meus 12, para que eles olhassem os lírios do campo, olhassem as aves dos céus, para que eles entendessem que tudo na vida de vocês tem que seguir o mesmo princípio. Você vai ser experimentado dentro de tudo que você está vivendo. Eu estou lhe dando experiência. Eu estou lhe dando autoridade espiritual. Eu estou lhe dando capacitação na área sacerdotal para onde eu lhe chamei. Mergulhe na minha palavra que você vai encontrar todo o caminho. É assim que a gente vai encontrando as coisas. É assim que você vai vendo qual a melhor maneira de você desenvolver a função que Deus te deu, o dom que Deus te deu. É assim que você vai vendo qual é a melhor maneira e a melhor estratégia de você ser muito bem sucedido naquilo que você está fazendo, desenvolvendo. É assim. A nossa aliança de circuncisão foi efetuada por Cristo através do Espírito Santo. Está lá no versículo 11. Nós fomos sepultados com Ele através do ato profético do batismo. E nós fomos ao mesmo tempo vivificados. Nós recebemos uma nova vida nele. Quando recebemos uma nova vida de Cristo em nós, de verdade, nós experimentamos essa plenitude de vida espiritual. Assim como Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, o que que Jesus trouxe para nós? Ele mesmo, quando chega no mundo, diz: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim trazer para vocês vida e vida em abundância. Eu vim transportar vocês dessa dimensão de escravidão espiritual para uma dimensão de libertação espiritual, onde existe vida em abundância. Sabe o que é que gera pobreza e miséria? Ignorância espiritual. Eu vou encerrar com essa palavrinha aqui, presta bem atenção. No capítulo 1 de Jó, guardem bem, eu estou dizendo para vocês hoje, para que vocês, isso nunca mais isso vai sair do coração de vocês. Guardem isso hoje que eu estou dizendo. No capítulo 1 de Jó diz assim: vindo os filhos de Deus, vindo os príncipes de Deus, se apresentarem diante dele, veio Satanás no meio deles. Os príncipes angelicais de Deus, que os espalha sobre a face da terra, eles se apresentam diante de Deus de tempos em tempos para prestar conta de tudo que Deus, de toda a missão que Deus lhes dá, e para que Deus julgue tudo o que está acontecendo no meio dos principados malignos. O Satanás veio no meio deles. Então vamos lá. Por que o Satanás foi no meio deles? Só porque ele era um querubim, ele já tinha sido, o lugar dele já tinha sido destruído, ele já tinha sido expulso da presença de Deus. E como está escrito que a luz não tem comunhão com as trevas, nem a justiça com a injustiça, nem Deus com o mal, que direito Satanás tinha de se apresentar diante de Deus? Ele estava se apresentando diante do tribunal espiritual divino. E ele estava se apresentando como príncipe da terra, porque Jesus ainda não tinha vindo estabelecer a redenção do homem. Então ele tinha um direito sobre a terra. Por isso Jesus, quando ele pergunta: de onde tu vens? Ele veio de rodear e de passear pela terra. E Jesus o criou e sabe de tudo que está dentro de nós. E deles também, porque Jesus o criou todos eles. Então para ele, tu viste o céu, Jó? Como ele é reto, ele é íntegro, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Jesus sabe que ele vinha reivindicar exatamente sobre Jó. Por que ele vinha reivindicar sobre Jó? Porque pelo fato de Jó fazer sacrifícios continuamente
conforme Deus havia orientado desde o jardim do Éden, ele veio reivindicar de Deus o fato de que Jó, ainda que prestasse sacrifícios, Deus não tinha o direito de agir fora da área de ação dele, do Satanás, do reino das trevas. Por isso Jesus diz para ele assim: tu viste meu servo Jó, como ele é reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal? E preste atenção agora, como Deus usa o próprio Satanás para nos revelar qual é a verdadeira realidade do mundo espiritual. O que é que ele vai dizer para Deus? Ele diz: também tu o cercaste de tal maneira de proteção, tu lhe proteges por todos os lados, tu lhe das tudo, tu fazes com que ele prospere em todas as obras das mãos dele. Aí o que é que o diabo reivindica? Olha o direito dele sobre a raça humana. Olha o direito dele sobre a raça humana. Deixa eu tirar tudo dele para ver se ele não lhe blasfema na tua cara. Deixa eu tirar tudo dele. Ele vai reivindicar um direito que ele tinha de verdade, porque o homem tinha caído no jardim do Éden. Olha, Deus deu ao homem, Deus deu a todo homem a face da terra, quando ele primeiro criou toda essa terra, para depois criar o homem. Quando ele cria o homem, ele entrega para o homem, ele dá ao homem 3 poderes. Olha, Adão, governa sobre tudo. Olha, Adão, domina sobre tudo. Adão, sujeita todas as coisas. Deus deu 3 poderes ao homem: governa, domina, sujeita todas as coisas. Você já prestou atenção que o homem ensina baleia? O homem ensina golfinho? O homem ensina elefante? O homem ensina o que ele quiser. O que ele quiser fazer na face da terra, Deus lhe deu condições para isso. E o que aconteceu no dia que esse homem desobedece a Deus? Ele passou para o diabo exatamente o direito de governar, de dominar e de sujeitar. Por isso ele queria sujeitar o homem. Por isso ele diz para Deus: deixa eu tirar tudo quanto ele tem e ele não blasfema na tua cara. Está aí o que é verdadeiramente estabelecido quando alguém anda em escravidão espiritual. Quando alguém anda em escravidão espiritual, o que é que o diabo quer fazer com essa escravidão? Tirar tudo aquilo que Deus lhe deu. Jesus diz: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim, e se vocês me receberem, se vocês andarem, se vocês andarem arraigados em mim, se vocês andarem edificados em mim, eu vou transportá-los para uma dimensão de vida e vida em abundância. Porque quando vocês meditarem na minha palavra, eu vou abrir o entendimento de vocês, eu vou dar discernimento espiritual para vocês, eu vou fazer vocês entenderem, pensarem, repensarem, para que vocês não sejam escravizados por nenhuma ideologia maligna que busca fazer de vocês uma anarquia, que busca fazer vocês viverem de qualquer jeito, que busca fazer vocês serem aprovados de qualquer maneira. Assim não precisa tu aprender não, faz uma provinha aí que eu te aprovo e tal. Lá adiante você vai descobrir que você não serve para nada e você vai fazer exatamente o que o diabo quer. Aqueles que o Senhor vai fazer exatamente o que ele quer. Vai invadir propriedade de areia, vai dar uma casa dos outros, vai invadir o que os outros já conquistaram, vai roubar, vai tomar, vai assaltar, vai matar, vai fazer tudo isso. Meu irmão, abra seu olho e aprenda a discernir o mundo espiritual. Se você não discernir o mundo espiritual ao redor da tua família, ao redor do teu país, você não consegue tomar uma direção certa que Deus tem para você. Que a cultura, a regência que rege a cultura, vai tentar dominar. E se lembre hoje, a palavra cultura etimologicamente significa cultuar
A. Toda cultura cultua a regência que a estabeleceu. Toda cultura ela anda pela regência que a domina. Você anda pela cultura do reino de Deus ou pela cultura do reino desse mundo? Você anda pela tradição do reino de Deus, da igreja de Jesus? Ou você anda pela tradição religiosa do reino desse mundo? Você vem deixando que o Espírito Santo mude os seus hábitos, desde a casa dos seus pais, como da terra onde você vive, ou você prefere andar nos hábitos antigos? Eis a diferença. Finalizando aqui, não existe esse negócio de eu poder fazer tudo que eu quero, viver tudo que eu quero. Como é que se fala hoje? Qual é o termo técnico? É livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Deus nunca deu livre-arbítrio para ninguém. Não existe isso na Bíblia. Pode procurar, não existe. Na Bíblia existe capacidade de decidir. Deus nos deu a capacidade de decidirmos. Decidam hoje a quem vocês querem servir, se é o Deus dos amorreus ou ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se vocês andarem segundo os meus estatutos, cumprindo os meus mandamentos, ouvindo as minhas palavras, eis que vocês vão atrair as minhas bênçãos, elas virão e elas se apegarão a vocês. Aí vai dizendo tudo que acontece quando as bênçãos vêm, se apegam e elas atraem a vida em abundância do reino de Deus. Mas se tu não andares segundo os meus estatutos, se tu não cumprires os meus mandamentos, se tu não ouvires as minhas palavras, eis que essas maldições também te alcançarão e elas se pegarão a ti. E lá dá uma das maldições. Onde é que tem livre-arbítrio aí? Não existe livre-arbítrio. Ele nos deu a capacidade de decidir. Por isso um dia Josué disse para o povo, quando ele já estava velho: vocês viram que todas as promessas de Deus que ele nos prometeu, ele cumpriu todas. Agora, vocês querem ir perante os deuses dos amorreus? Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos amorreus ou ao Senhor. Eu, porém, a minha casa serviremos ao Senhor. Eu convido você hoje a tomar essa decisão definitivamente. Eu convido você hoje a tomar essa decisão definitivamente. Totalmente, plenamente, absolutamente, de tal maneira que você nunca mais se afaste da palavra de Deus. Se você não encontrar vida aqui, meu irmão, tu não vai encontrar em canto nenhum. Porque a vida é Ele. Ele dá vida. Se você não encontrar vida na palavra de Deus, no reino de Deus, tu só vai encontrar morte. Se tu não encontrar uma dimensão de vida em abundância, você vai encontrar uma dimensão de escravidão, de falta de vida. Que foi o que ele disse lá diante do tribunal espiritual divino a respeito de Jó: deixa eu tirar tudo dele. Essa é a vontade dele. É sempre tirar tudo. Nós precisamos abrir os olhos com isso aí. Posso ouvir amém de vocês? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos ficar todos de pé, já para nós orarmos e sairmos.
queria que você me acompanhasse levantando sua mão direita e dizendo: Senhor, obrigado por essa palavra. Diga de novo: Senhor, obrigado por essa palavra. Diga: Senhor, eu creio que a vida que há em mim é sua, ela lhe pertence. Só o Senhor pode estabelecer o tempo que eu terei na face dessa terra. Por isso mesmo, meu Deus, me ajude, diga: me ajude, me ajude, me socorra, me ajude a meditar na sua palavra, me ajude a buscar na sua palavra todo o entendimento do que é a vida e para que Deus me deu essa vida. Diga: meu Deus, obrigado, porque por viver eu já sou eterno. E eu quero lhe pedir que o Senhor me ajude a nunca mais entrar numa dimensão de escravidão e ser presa fácil do inimigo. Diga: meu Deus, eu quero que sobre mim venha essa dimensão do seu reino. Meu Pai, muito obrigado por me ensinar que no meio das minhas orações eu preciso clamar, eu preciso pedir para que o teu reino venha sobre mim, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, venha sobre a minha descendência. E com o teu reino, meu Pai, venha a sua sabedoria, venha a sua capacidade e discernimento espiritual. Diga: Senhor, me ajude hoje. Foi o Senhor quem sonhou comigo, foi o Senhor quem me escolheu para nascer, foi o Senhor quem me redimiu pelo sangue de Jesus. E eu lhe peço hoje, meu Deus, não me permita sair da dimensão do seu reino. Me ajude, meu Deus, firme os meus pés na rocha, na sua palavra, me socorra e me ajude. Olhe para mim hoje, Senhor, contemple hoje qual é a minha idade espiritual. O Senhor sabe se eu sou só uma criança, ou se eu já sou um menino, ou se eu sou uma adolescente espiritual. Mas, meu Deus, seja qual for a minha idade, me socorra, me ajude, me abrace, e não permita, meu Deus, que o inimigo me arranque da dimensão do seu reino. Diga: meu Deus, venha a mim o seu reino, venha a minha casa, o seu reino, venha a minha família, o seu reino, e seja feita a sua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, como é feita nos céus. Porque eu sei, Senhor, que nos céus, na dimensão do seu reino, não existe doença, não existe morte, não existe pobreza, não existe miséria, não existe escravidão. Eu quero, meu Deus, a herança de vida em abundância que o Senhor veio trazer para a sua igreja. E nessa noite, eu peço do Senhor que o Senhor abra o meu entendimento e me dê a condição de nunca mais sair dessa dimensão do seu reino. E obrigado, meu Deus. Me ajude para que toda essa palavra seja impressa na minha alma e nunca mais eu a esqueça. E quando eu estiver nas situações difíceis, Senhor, me lembre, me ajude a lembrar dessa palavra e me ajude a vencer todas as outras situações e jamais sair da dimensão do seu reino. E eu lhe agradeço por isso, em nome de Jesus. Vocês podem dar um aplauso melhor para Jesus Cristo? Que a palavra foi dele, não minha. Ele diz que nós nunca devemos esquecer de ter um coração grato a Ele. Nunca se esqueça disso.
Que Deus os abençoe muito. Deus seja com vocês de uma maneira maravilhosamente sobrenatural. Deus abra um entendimento. Deus lhes dê um discernimento. Deus amplie a visão espiritual de vocês. E Deus lhes dê disciplina e perseverança para que vocês perseverem em meditar na palavra dele. Para que vocês sejam sempre muito bem-sucedidos, porque essa é a promessa dele para todos nós. Amém? Deus abençoe, uma semana maravilhosa e um Brasil completamente novo para todos nós. Amém. Melhora esse aplauso. Então, a notícia é que nós fomos para o segundo turno e nós vamos ter que estar continuando a orar, a participar e a lutar para que se estabeleça o governo que Deus tem para a nossa nação. Amém? Essa palavra, diga assim, essa palavra, ela é boa, ela é verdadeira e ela é eficaz. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz, eu vou reter firme essa palavra, confiando nessa palavra, porque quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Amém? Levanta as suas duas mãos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por essa ministração tão poderosa, falando das coisas espirituais, para homens e mulheres espirituais, que discernem bem tudo. E eu te peço a Deus que através do teu Espírito, o Senhor consolide essa palavra em nosso coração, e que nós possamos viver essa vida abundante que só o Senhor tem para nos dar. E continuamos sempre entendendo e conhecendo o amor do Senhor, que é Pai. Essa graça redentora que foi revelada em Cristo Jesus e a ação poderosa do Espírito Santo até a sua volta. Em nome do Senhor nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém? Então dá um abraço na pessoa que está do teu lado, diga para ela assim, nós temos um encontro quarta-feira da Rede de Família. Se você quiser aparecer aqui na quarta-feira na Rede de Família, vai ser muito bem-vindo você e sua família. Uma boa semana para você. Que Deus bendiga você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém?